Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Eu entrei alguns minutinhos antes. Daqui 2 minutinhos, eu sou pontual. Daqui 2 minutinhos, 6h30, eu vou compartilhar a palavra. Me ajuda a compartilhar a palavra. Vai ser uma palavra muito importante, que vai trazer direcionamento, vai trazer clareza nesses dias. Clareza pelo qual está trazendo clareza para mim, eu tenho certeza que vai estar trazendo clareza para ti também. Se tu puder me ajudar a compartilhar essa live, às vezes a gente compartilha tantas coisas que não tocam a vida de ninguém, que não edificam a vida de ninguém. Quando tem uma palavra que vai ser liberada, que vai edificar, a gente tem dificuldade para compartilhar, né? Aí a gente vê aqueles que estão junto, pegando junto mesmo de verdade com o reino. Não é sobre mim, é sobre o reino, é sobre Jesus. É sobre trazer uma clareza e dar uma resposta ao que o céu está dizendo nesses dias. E eu tenho boas notícias. Eu estou ligado com o trono da glória de Deus. E por isso Deus tem me confiado essa palavra para me compartilhar, para te edificar, para abençoar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Amém? Preciso da tua atenção nos próximos 3 minutos, 3, 4 minutos. Preciso da tua atenção no máximo 3 a 4 minutos. Eu até vou cuidar aqui no relógio, eu não vou largar uma palavra longa, não vou soltar uma palavra longa, eu quero compartilhar uma palavra bem curta. Preciso da tua atenção. 3 minutos, 4 minutos. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a tua vida, vai ser bênção de Deus. Deus tem me ministrado muito sobre o propósito da crise, e eu quero te fazer uma pergunta. Tu sabe qual é o propósito da crise que esse mundo está passando? E tu sabe qual é o propósito? Tu sabe o significado, a revelação do propósito que Deus usa na crise? É por isso que muitas vezes a gente perece. A gente não busca em Deus a revelação do propósito que Deus quer se revelar dentro da crise. Esse é o problema. A gente tem dificuldade de buscar em Deus a revelação, a clareza, a resposta, para pedir para Deus qual é o propósito dessa crise? Por que está acontecendo essa crise? O que está acontecendo comigo? É verdade ou não é verdade? E aí a gente fica ouvindo qualquer coisa, respostas através de outras pessoas, sem a gente conhecer, sem uma forma desesperada, esperando ouvir qualquer coisa, só para... É verdade? É assim ou não é? Então eu vim aqui para ser um canal
de bênção para te trazer essa resposta. Eu quero te convidar, se tu puder acompanhar junto comigo, se tu tiver a Bíblia do teu lado aí, se tu puder acompanhar, me acompanha. Ou se tu quiser só ouvir, me escuta, mas fica comigo nesses 3 minutos, 3, 4 minutos. Se tu puder compartilhar, compartilha, porque essa palavra vai trazer luz, clareza para muitas pessoas. Olha isso. Mateus, o livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Eu vou ler o versículo 24 e depois o versículo 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Olha só o que veio. Veio a chuva, veio os rios e veio o vento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Pula comigo já lá no versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O mesmo vento que soprou, o mesmo rio que veio sobre a casa que edificou sobre a rocha, é o mesmo vento que veio sobre aquele que não edificou sobre a casa sobre a rocha. Hoje em dia, nós ouvimos a palavra que vai nos ajudar a vencer a crise, mas a gente não bota a prática para nos preparar para vencer a crise. O que ouve e pratica é prudente. Sabe, uma coisa que me chamou a atenção, numa pregação que eu estava vendo, numa ministração que eu estava vendo, é que nos Estados Unidos, na América, eles preparam a casa para a tormenta. Eles preparam a casa para a tormenta, e quando a tormenta vem, a casa fica firme. Ela não é abalada. Por quê? Porque ela foi preparada para a tormenta. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, nós não temos eles não têm estrutura para preparar a casa para a tormenta. Por quê? Porque aqui não tem previsão para vir tormentas. Então nós não precisamos ficar preocupados com as tormentas. E daí as casas, elas não são feitas com revestimento para serem preparadas para receber a pancada da tormenta. E na palavra de Deus, no Evangelho, é a mesma coisa. Nós ouvimos a palavra das coisas que vão vir para nos preparar, para que irá nos ajudar, nos ensinar, trazendo fundamento, para que se nós praticarmos ela, e essa palavra vai nos capacitar, nos preparar para vencer a crise. O que acontece? Nós ouvimos, não praticamos, esperamos a crise vir, e quando a crise vem, a gente quer se preparar. E aí, quando a gente perece, a gente quer achar e botar a culpa em todo mundo. Ah, a culpa é do diabo que está vindo essa crise, a culpa é de Deus que está vindo essa crise, essa praga, a culpa é do diabo, a culpa é de todo mundo, a culpa é até do cachorro. Mas daí a gente se esquece que um dia a palavra foi liberada para nos preparar para vencer a crise, e nós que muitas vezes negligenciamos a palavra que é liberada sobre nós. Tanto aquela que é edificada sobre a rocha, como aquela que é edificada sobre a areia. Aquela que é edificada sobre a areia, eu posso dizer e trazer uma parábola, é como que a pessoa que quer viver uma filosofia da maneira como ela acha que é melhor para ela. Isso é estabelecer uma vida na areia. É eu viver uma filosofia de vida achando que na minha ideia, no meu entendimento natural, é melhor para mim. Então o mesmo vento que vem para ele é o mesmo vento que vem sobre aquele que edificou a casa no princípio, na rocha, em Jesus Cristo. E aquele que edifica a palavra em Jesus e aquele que pratica é prudente. E é esses que vão vencer a crise. É aqueles que botam em prática. E tem dois fundamentos
eu já estou concluindo, já estou encerrando. Tem dois fundamentos, tem duas coisas muito importantes, que nesses dias, se a gente não tiver, a crise irá nos engolir. Se nós não tiver essas duas coisas, a crise ela irá nos engolir, a dificuldade irá nos engolir. Nós não conseguiremos, nós não vamos conseguir romper as dificuldades, romper as circunstâncias contra nós, se nós não tiver essas duas coisas. O que? Quais são essas duas coisas? Fé e obediência. A minha fé e a minha obediência é o que vai me fundamentar para vencer qualquer tipo de crise. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, não as minhas, mas essas palavras de Jesus, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Prudente. A prudência, a fé e a obediência nos levam a uma vida simples e prática, e nos leva a uma vida de prudência, e também atrai a proteção de Deus. Porque não é o muito falar, mas é essas duas práticas, fé e obediência. A casa daquele que edificou sobre a rocha não caiu com as tempestades que veio, com as tormentas que veio, porque teve fé e obediência. A minha fé demonstra as minhas obras, e as minhas obras revelam a fé que eu tenho. Se eu digo que eu tenho fé e as minhas obras não respaldam com aquilo que eu estou falando, eu estou tendo uma fé falsa, não é uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, ela tem um respaldo com as minhas atitudes, na minha fé e obediência. Se eu tenho fé, eu tenho obediência. Se eu tenho obediência, eu tenho fé. Eu tenho um respaldo, eu caminho nesse fundamento. Eu caminho nessa pavimentação que me leva a vencer as dificuldades. Então, a mesma dificuldade que aquele que não conhece, aquele que é ateu, aquele que não conhece, independente qual seja a religião, o credo religioso, as práticas, o mesmo vento, a mesma tormenta vai bater na casa dele também. Mas aí é que está a diferença, como diz a Bíblia, é aquele que é justo e aquele que não é justo. Aquele que serve e aquele que não serve. É aquele que está andando no fundamento da fé e na obediência. A crise, ela não vem para nos matar. A crise vem como um sinal de Deus e o desejo de Deus para chamar a atenção do homem, para se revelar ao homem, trazendo o quê? Revelando o propósito e revelando salvação, livramento e propósito. No nosso conhecimento natural, a crise, quando ela vem, ela nos deixa desarmado. Por quê? Porque a gente perde, os nossos recursos naturais. E aí a gente decide, ou a gente escolhe se render ao propósito de Deus e compreender o que Deus está querendo falar dentro dessa crise, ou a gente continua construindo, edificando a nossa casa na nossa própria filosofia humana e natural, que é como é o segundo tópico, o segundo exemplo, como diz a palavra aqui, né? Aquele que edificou a casa sobre a areia. A crise é uma oportunidade sobrenatural que Deus cria na agenda dele, na agenda sobrenatural que ele programa para se revelar para aqueles que Deus quer se revelar, para revelar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade e o propósito que Deus tem, o qual ele se revela por causa da sua soberana vontade, o qual ele escolhe os seus profetas, os seus apóstolos, o qual ele escolhe e levanta os seus no meio da crise. Foi no meio de uma crise que Deus se revelou para Gideão, levantou Gideão. Foi no meio de uma crise que Deus disse lá no livro de Amós, se não me falha a memória, no capítulo 1, versículo 3, o meu caminho é no meio da tormenta e na tempestade. Foi no meio da crise que Jesus chamou os discípulos para entrar no barco, onde veio a tempestade e Jesus se revelou, e o qual Deus se revelou para os discípulos que estavam no barco. Foi em uma crise, foi no meio em uma circunstância totalmente desfavorável que Deus se revelou para Moisés, que no deserto
que eu quero ler aqui, já estou concluindo, segura um pouco mais, aguenta mais um pouquinho aí. Ó, foi no meio de uma crise que Deus se revelou para Moisés, chamando a atenção dele para revelar a misericórdia, a bondade e o propósito que Deus tinha na vida de Moisés para libertar um povo através da vida dele. Então é através das crises, é através da crise que tem um propósito, o qual Deus se revela. Foi através de uma crise que eu abri o meu coração e eu escolhi, decidi, que eu confessei com a minha boca em convidar a Jesus para fazer morada no meu coração, para ser o meu Senhor e meu Salvador. E aí é que está a revelação, é no meio da crise que ele se revela, é no meio da crise Deus ele revela quem são as pessoas de verdade que andam do teu lado, é em meio à crise que Deus revela o caráter das pessoas e que também Deus trabalha no nosso caráter, é no meio à crise que há crescimento, que há um crescimento em maturidade, em meio à crise. Todos os discípulos da Bíblia passaram por crise, não escaparam por crise, mas foi através dessas crises que fizeram eles ser exemplos de generais de Deus e exemplos da Bíblia, exemplos de homens de fé que nós contamos até os dias de hoje, que é o apóstolo Pedro, que é o apóstolo Pedro, que é João, e entre muitos, Pedro, Tiago, João, exemplos do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, quem mais me ajuda? Esther. Então, não se sinta coitadinho. Estou no meio da crise, o que eu vou fazer? Busque a Deus. E Deus vai se revelar para ti no meio dessa crise, assim como se revelou para Moisés, assim como se revelou para Elias, assim como se revelou para Eliseu, assim como se revelou para Gideão, assim como se revelou para mim, revelando o meu propósito, o qual ele me incendiou para estar fazendo essa live, para estar trazendo essa revelação, essa clareza profética para a tua vida. Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Deus ele faz através de circunstâncias que vai além do nosso pensamento natural, para dizer assim, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, e a hora que eu quero, e as circunstâncias que eu quero. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 3, que diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque essa sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver o Deus no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, e Deus se revelou, Deus falou com Moisés, se revelou para Moisés. Foi no meio da crise, Deus chamou Moisés, foi no meio de um momento desfavorável. Então a crise, não olhe com uma ótica como se fosse algo ruim. É nós que precisamos mudar a nossa ótica, aquilo que Deus quer se revelar, aquilo que Deus quer falar sobre nós. Nós precisamos parar para ouvir o que Deus quer falar conosco, quer se revelar conosco dentro dessa crise. A crise significa uma oportunidade para receber uma visitação da glória dele e para receber uma revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A pergunta é, tu vai crer, tu vai ter fé, tu vai obedecer? Tu vai se submeter à palavra que Deus tá chamando a tua atenção dentro dessa crise? Qual vai ser o teu posicionamento? O teu posicionamento vai ser igual... O primeiro exemplo foi aquele que ouviu e praticou e edificou a casa sobre a rocha, ou aquele que construiu a casa sobre a areia? Qual vai ser o teu posicionamento no meio de tudo isso? Deus quer duas coisas de mim. Deus quer duas coisas de nós. Fé e obediência. E eu quero já concluir. Eu tenho muito mais coisas para falar, então, mas eu já vou concluindo com o livro de João,
Livro de João, capítulo 16. O livro de João, capítulo 16, versículo 33. Compartilha esse versículo, eu já concluo. Me ajuda a compartilhar esse live. Olha só. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo passais por aflições. Em outra palavra, no mundo tu vai passar por crise. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe ninguém que tem um exemplo mais violento, que passou por uma crise, venceu a crise, e depois da crise, a glória que foi revelada, depois que pode ensinar, que se revelou com grande glória e poder, depois que venceu a crise, é Jesus. Ou seja, eu quero resumir, eu quero já concluir com essas palavras agora. José, por que Jesus venceu a crise? Por que depois da crise, Jesus, quando estava na cruz, ele disse, se for possível, Senhor, Jesus orou, né? Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparastes? Mas se possível, afasta de mim desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus passou por uma crise, mas quando ele venceu essa crise, submetendo a vontade dele com a vontade do Pai, para viver a vontade do Pai sobre a terra, segundo o propósito que ele foi enviado, quando ele venceu essa crise, houve uma glória que foi revelada, uma glória que foi manifesta, que foi a glória do livramento, salvação e a oportunidade de sermos restaurados, de sermos reconciliados com Cristo, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Jesus, ele tinha uma visão e um propósito claro pelo qual ele tinha sido enviado. Ele sabia que ia passar por grandes crises, mas ele venceu a crise. Ele disse, eu venci a crise, eu venci a aflição. Se tu fazer o que eu te falo, tu vai passar por aflição nesse mundo, mas assim como eu venci o mundo, as aflições desse mundo, tu vai vencer também. Tu viu como é que é uma troca? Eu venci o mundo. Se tu tá passando por aflição, aquele que passa pelo mundo, passa pela aflição, passa pela crise. Eu também passei pela crise. É como se Jesus falasse, eu também passei pela crise, mas eu venci. Mas se tu fazer o que eu te falo, que eu te ensino, tu também vai vencer, porque eu também venci. Pegou a visão? Por quê? Porque Jesus tinha uma visão clara. Ou seja, eu profetizo que Deus vai revelar teu futuro. E através dessa revelação do que Deus tem um propósito na tua vida, vai te dar força para suportar essa crise, para depois dessa crise tu viver uma promoção de Deus. Assim como José viveu a promoção. Depois dessa crise, quando José passou, Deus deu uma promoção para José. Porque José aprendeu, José se submeteu, e José depois Deus exaltou a José, assim como Deus exaltou os homens do Antigo Testamento, exaltou como o Pai honrou a Jesus, e também honra e continua honrando aqueles que andam em fé, em obediência. Essa é a palavra que eu quero compartilhar contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Eu vou ver quem é que se conectou. Eu vou ver quem é que está na live que se conectou agora. A palavra que eu tenho para compartilhar é até aqui. Eu vou dar um alô para quem se conectou agora. Noeli Ferreira, paz do Senhor. Ruth Fraga, ali ó, só espirrando. O Alan Christian, Deus te abençoe. Jane Gonçalves, Guilmar da Cunha. Josiel Tatiane Rodrigues. Uau! Moab e Daniela Azevedo, uau. Deus abençoe vocês, que honra ter todos, a honra de receber vocês, estar participando da live. Eu me sinto honrado pela presença de vocês, principalmente pela vida do Moab e de todo mundo. A Lene Rodrigues, a Elide Donati, é isso, Teles, Deus abençoe. Elide Donati, ver quem mais, Heloísa Melo,
Gesiel, Robson Moura. Eu me lembro de ti, tu estava no avivamento do Bogotá, em Bogotá, Colômbia, em 2017, eu te vi lá. Eu me lembro de ti. Eu quero encerrar então agora, eu quero declarar que Deus possa estar trazendo o renovo, que Deus venha estar te dando ferramentas para vencer essa nova etapa, unção, clareza profética, em o nome poderoso de Jesus. Porque depois dessa crise vai vir a promoção, em nome de Jesus.